Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje eu vou fazer um review sobre o último filme da saga de Star Wars, The Rise of Skywalker. Eu duvido que esse vai ser o último filme de Star Wars. Bem galera, se você tá aqui, saiba que eu não vou dar spoiler até o final do vídeo e eu vou dar um aviso de spoiler antes de dar um final, tudo bem? Então vamos lá. Eu não gostei do Último Jedi, apesar de eu ter achado O Despertar da Força um filme interessante, que poderia ter, sabe, criado uma base muito legal de história. Eu sou o cara que não gostou do Último Jedi. E eu falo, esse filme foi feito por uma pessoa como eu. Gostei muito mais do que eu esperava que eu ia gostar do filme. Eu achei ele, tipo, ele é a marca J.J. Abrams. Como assim é a marca J.J. Abrams? Quem conhece, tá, a carreira de J.J. Abrams, tanto na TV quanto no cinema, sabe que ele é um cara que coloca ação, 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 ação. E a história tem que ser desenvolvida durante a ação. E esse filme é isso, são 2 horas de ação, 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 ação. Tamo correndo, tamo atirando, tamo pilotando, tamo treinando, tamo lutando. Há um ponto que você fala... acalma e vamos fazer um pouquinho de filosofia de Star Wars, vamos um pouquinho de força e tal, mas, apesar disso, eu entendo que é complicado fazer isso nesse filme. Por quê? Por causa que o J.J. Abrams claramente tinha um trabalho completamente indesejável. Trazer uma solução satisfatória para uma trilogia sem planejamento. Aí você fala, ai, mas eu adorei o Último Jedi. Você pode ter adorado o Último Jedi. Gostaria de ter gostado, mas eu não gostei. A questão é que, claramente, não existe uma linha contínua entre esses 3 filmes. Você tem o Despertar da Força apresentando perguntas. Aí você tem o Último Jedi não respondendo perguntas, e quando responder de maneira mais impossível. E aí você tem esse filme, que decide responder todas as perguntas do outro e ou mudar as perguntas do meio, ou reticonizar o que foi feito no meio. Então não existe uma linha coesa. E de novo, para alguém que não gostou do Último Jedi como eu, certo? Pra mim, isso foi legal. Por quê? Porque eu não gostei das respostas dadas. E claramente o cara que começou essa trilogia, que foi o J.J. Abrams, também não gostou. E olha, de novo, você pode ter gostado do Último Jedi e ter achado que foi pra lados maravilhosos e inesperados da franquia. Agora, o cara que fez as perguntas nesse filme, que voltou pra finalizar, obviamente não gostou, porque ele reticonizou praticamente tudo. Tá? Então eu já falo, se você é uma pessoa que amou o Último Jedi, talvez você não goste tanto assim desse filme. Agora, eu gostei. Não ao ponto de, meu Deus do céu, que lindo, que conclusão satisfatória, como os personagens foram bem desenvolvidos, como a história foi bem escrita. Não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. O filme deixa a desejar em vários pontos. A ação é fantástica, a ação é maravilhosa, a ação é tão boa, tão boa, tão boa, que chega uma hora que você fica cansado de tanta ação fantástica. Porque, sabe quando você vai, sei lá, você vai num jogo de basquete e assiste o Michael Jordan jogando e ele faz 200 pontos. Aí você vai no segundo jogo de basquete, assiste o Michael Jordan jogando e ele faz 200 pontos. Aí você vai no terceiro jogo de basquete, assiste o Michael Jordan jogando e ele faz 300 pontos. Tem uma hora que você fala, ah, então, que fantástico, mas eu tô vendo isso direto, então. A ação é fantástica, só que é tanta ação, que chega uma hora quando a grande conclusão que deveria ser o super momento ação, não é nem tão grandioso assim, por causa de tanta ação que tem nesse filme. Outra coisa, o filme é muito divertido. Eu acho que as piadas funcionaram muito bem nesse filme, tá? O humor basicamente vem da interação entre os 3 personagens principais e o C-3PO, que estava completamente jogado e esquecido nessa trilogia. Então, se você é fã do Anthony Daniels, como eu sou fã do Anthony Daniels, você vai ver uma certa justiça feita ao C-3PO. Mas, de novo, se você está querendo uma coesão entre os filmes, não faz tanto sentido assim. Por quê? Por causa que, tipo, ele não participa da ação no primeiro filme, e o segundo filme ele tá lá, ele é uma peça de fundo, né? Aí chega no terceiro filme, ele tá no meio da ação, ele é importante, ele tá no negócio lá, ele claramente participou de várias aventuras com eles. Só que eu não vi isso. A grande verdade do filme é que tudo que o filme coloca como importante pra gente, a gente não viu.
Como assim? Olha, o filme já começa no scroll colocando que existe uma ameaça que toda a galáxia sabe. Só que isso aconteceu entre os filmes, porque não deu tempo de mostrar e os outros filmes não mostraram, tá? Então você já começa com esse problema. Aí você vê basicamente o Finn, o Rey e o Poe, certo? A Rey e o Poe, os três como uma família ali de verdade, a Leia como a mãezona deles. Então, a gente também não viu isso até agora, eles como uma família. A gente viu o Poe e o Finn sendo amigos, sem dúvida nenhuma. A gente viu a Rey construindo uma ligação muito importante com o Finn. Também vimos isso. A gente viu o quanto a Leia era importante pro Poe. Realmente, vimos isso. Essas coisas a gente viu. Mas a gente nunca vê essa unidade de 4 pessoas, os 3 novos heróis e a Obi-Wan deles, que é a Leia, e não o Luke nem o Han. É a Leia, o Obi-Wan deles ali, certo? Então, eu não vi isso. Mas quando o filme começa, isso já existe, já tá pronto. A gente teve 2 filmes para tentar desenvolver isso, para dar essa ligação, e isso não aconteceu. Agora, ele faz um bom trabalho para estabelecer essa relação agora. E isso eu tenho que dar parabéns, sem dúvida nenhuma, pro filme, porque você realmente sente, parece, assistindo esse filme, parece que esses caras realmente têm essa relação e que ela foi construída ou não. Só que ela não foi, eu sei disso. Mas se você assistisse isso meio que isoladamente, pareceria. Então, o J.J. Abrams é um grande diretor. Ele sabe fazer ação, ele sabe fazer com que você se importe com os personagens da história. E aí, ele ignora completamente o Último Jedi? Não, ele não ignora completamente. Tem muita coisa nesse filme que, fala a verdade, é meio forçado, principalmente com a usação dos poderes da força, que a porta foi aberta para ele fazer essas coisas pelo último filme, tá? Então, quando você vê toda aquela conexão entre o Kylo e a Rey, ali deles trocando, né, sei lá, FaceTime pela força que eles ficam fazendo, e aí tem aquela hora que o Kylo consegue pegar uma lágrima do olho da Rey e fisicamente você vê a água na mão dele, isso vai ser levado pro último, pra nível 1000 nesse filme. Mas a porta quem abriu para esses poderes da força foi o Rian Johnson. Então, o J.J. Abrams basicamente se aproveitou. Por quê? Porque ele não colocou, tipo, poderes novos, tirando aquela coisa dela fazer ligação com o sabre de luz no Despertar da Força. Ele não introduziu coisas novas e fantásticas que a Força podia fazer, vai. Ah, ele parou um blaster. É, ele parou um blaster, mas tudo bem. Foi bonito, foi visualmente interessante. Esse filme, não, esse filme ele pegou tudo que o Rian Johnson inventou que a Força conseguia fazer e botou em nível 1000. Já que abriu a porta, ele chutou a porta e foi. Fica um pouco exagerado? Fica. Fica um pouco exagerado, mas você tem que lembrar que quem abriu a porta para isso foi o diretor passado. Aí você vê as relações mais interessantes que realmente tem ali. Pra mim, tá, Fernando, na minha opinião, foi relação Poe e Finn, tá? Que é uma relação que já vinha sendo construída, então essa relação pra mim ficou muito boa pra ser trabalhada. A hora que a Rey vai finalmente ter uma conversa com o Luke, porque se você não sabia que o Luke estava nesse filme é porque você não viu, né, os trailers, tá? Por causa que a voz do Luke tá. A hora que finalmente vamos ter esse momento, Luke e Rey, o momento funciona, o momento é igual. E vamos deixar muito claro, esse momento foi o momento que o J.J. Abrams basicamente mandou o Rian Johnson passear, tá? Porque não tem como falar que aquela conversa entre a Rey e o Luke não foi uma conversa para o Rian Johnson entender o que a gente queria ver de uma conversa entre a Rey e o Luke no filme passado quando ela chegou na ilha. Mas, tá? Tirando isso, parece que deveria ter sido 2 filmes? Parece. Você tem claramente um pedaço ali que seria uma alusão ao final do Império Contra-Ataca. E esse pedaço que seria uma alusão ao final do Império Contra-Ataca claramente poderia ser um final de um filme, tá? Que poderia ter sido expandido e mais bem trabalhado essa primeira hora para ser um filme próprio, e aí a última hora ser um outro filme que a gente teria tempo de digerir e pensar em tudo que foi apresentado. Mas a gente teve o Último Jedi, que foram 2 horas de perda de tempo na história e desviar do curso, então a coisa fica meio coluída, fica muito rápido,
fica apressado, a história fica apressada. Você fala, Fernando, pelo amor de Deus, um filme de 2 horas e 20 com uma história apressada? Ficou uma história apressada, porque a primeira hora é, vamos resolver todas as pontas soltas que foram deixadas ou desviadas pelos filmes anteriores, pra gente poder chegar na conclusão, em vez de a gente chegar na conclusão. E em termos de criatividade, a última hora do filme, não é que ela banha em Retorno de Jedi, é que ela basicamente abraça o Retorno de Jedi e fala, meu Deus, eu quero ser o Retorno de Jedi. Porque a última hora do filme é, vamos refazer o Retorno de Jedi. Do mesmo jeito que o Despertar da Força é, vamos refazer a Nova Esperança, a última hora do filme é, vamos refazer o Retorno de Jedi, tá? Então, não vai esperando uma coisa tipo, nossa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Na verdade, as surpresas do filme são até previsíveis pra quem tava prestando atenção, tá? Pra quem prestou atenção na saga e na motivação dos personagens, as grandes surpresas do filme são bem previsíveis, tá? Tirando uma ou outra coisinha, tudo é meio previsível ali, tá? Basicamente, tá? É isso. Eu recomendo que você assista o filme, eu recomendo que você tire as conclusões. Eu jamais vou falar pra alguém boicotar alguma coisa. Vai! Agora, você precisa ir? Você precisa, se você não assistir esse filme, você vai ficar por fora de todas as conversas. Olha, não vai ser um endgame, tá? Não vai ser um Guerras Infinitas, tá? Eu acho que esse filme vai passar 1 bilhão, mas eu não sei se ele vai chegar a fazer a mesma quantidade de dinheiro que o próprio Último Jedi fez. Exatamente, que o Último Jedi desviou demais. E muita gente que gostou do Último Jedi vai se sentir traído pelo Ascensão de Skywalker, tá? Bem, eu vou falar um pouquinho de spoiler agora, então se você não quer ver spoiler, sai agora e obrigado por ter visto, e lembrando, respeitamos a opinião de todas, essa é apenas a minha opinião. Então vamos aos spoilers. Bem galera, vamos aos spoilers. Primeira coisa que eu tenho que falar na sessão de spoilers é pra todo mundo que fala que o Midnight's Edge ou o Doomcock tá inventando coisa e fala por aí que esses youtubers não têm acesso à informação e que eles estão inventando. Olha, se o Doomcock ou o Midnight's Edge tava inventando coisa pra falar que eles sabiam o plot do filme e estavam inventando, parabéns pra eles, porque eles estão dentro da cabeça de J.J. Porque eles me falaram 80% do filme. Eles falaram os plots principais, eles falaram como eram as brigas, eles falaram a última cena do filme, foi falado em ambos os canais exatamente a fala da Rey, tá? Então não vem me falar que eles estão só jogando histórias e que eles não sabem. Os caras preveram, os caras preveram, eles sabiam o que ia falar. Eles falam que tem fontes que eles não podem revelar, que falaram que o filme ia ser assim, assim, assado. Cara, o filme foi basicamente o que eles falaram. Tirando uma coisa ou outra, tirando algumas coisas que eles realmente não contaram da história, eles falaram, por exemplo, estamos nos spoilers, né? Eles falaram que o Han Solo ia aparecer como se fosse um fantasma da força. Então ele apareceu. O Harrison Ford apareceu lá, ele claramente filmou aquela cena. Ele tava com um brilho de fantasma da força? Não, ele tava lá. O que é uma coisa que a gente não entende, se ele tava lá ou se tava na cabeça de alguém. Mas que o Han Solo tava lá, tava lá. Eles falaram que ia ter uma cena do Luke jovem treinando a Leia jovem. Tem a cena do Luke jovem treinando a Leia jovem. Eles falaram que no final, certo, o Kylo Ren ia se sacrificar pra salvar a Rey e ela ia continuar. Tem essa cena também. Eles falaram que o Imperador ia estar com equipamentos salvando eles. Tem essa também. Eles falaram que a Rey era a neta do Imperador. Tem essa também. Eles acertaram tudo isso que eu tô falando. Eu entrei sabendo do filme. Por quê? Por causa que eles falaram. Então não vem falar que esses caras não têm informações privilegiadas, tá? E agora, assim, entrando, né, como estamos falando de spoilers, a cena do Solo eu achei que ficou bonita, achei que ecoou, apesar de não fazer muito sentido na minha cabeça, eu achei que ficou muito bonita. As participações do Lando foram muito legais, tá? Ele voltou pra cockpit da Millennium Falcon, isso já estava no trailer, e liderou as forças rebeldes, né, ou rebeliosas, o que você quiser chamar, na última batalha. Tudo isso foi bonito, foi legal, tá? Tudo bem, eles deram muita coisa pro Finn fazer, eles deram muita coisa pro Poe fazer, que os dois eram basicamente, vamos fazer um side quest porque a história importante é da Rey no último filme. Não, eles eram partes importantes da história, tá? Mas olha, tudo que o
que o Paul Dameron aprendeu no último filme com o Almirante Holdo sobre ter paciência e ser um líder e tal, ele desaprendeu tudo, porque ele fez exatamente o que ele fazia nos últimos 2 filmes. Então o J.J. Abrams basicamente falou, ó, não tô interessado nesse plot. Aquele plot como é que é o nome dele? Do Finn e da Rose, o J.J. Abrams também falou, não tô interessado nesse plot, eu vou fora, a Rose é basicamente um computador ali no canto, ela tá lá pra falar falas e falar, eu estou aqui com a almirante, estou aqui com a general, estou aqui com isso, estou aqui com isso, ó, estamos recebendo uma transmissão. É isso que ela tá lá, tá? Esses são os motivos que ela tá lá. Os novos personagens apresentados, tá, da Keri Russell e outras coisas, são muito interessantes, na verdade. São 2 personagens muito legais. Eu acho que o J.J. Abrams realmente sabe escrever personagens novos quando ele quer, tá? Eu acho que o personagem, tanto do Paul quanto da Rey quanto da Finn, quando ele escreveu do Finn, né, eles tinham muito potencial. E esses novos personagens que ele apresentou também são muito interessantes. O próprio BB-8, que foi escrito por ele, são personagens muito interessantes. E vamos falar a verdade, os personagens da trilogia que ninguém gosta, é um exagero da minha parte, mas que são mais criticados, certo? Que é o próprio Almirante Holdo e a Rose, são os personagens escritos por quem? Pelo Rian Johnson. Eu tenho ranço com o Rian Johnson mesmo, porque ele fez, sabe, ele pegou Star Wars, em vez de fazer uma coisa que seria coesa com o universo, ele fez o que eu faria, não é o que você faria, tem que ser coeso. Se você está contratado para fazer parte do meio de uma trilogia, você tem que pensar como é que eu continuo esse filme e abro para uma continuação, e não como é que eu pego esse filme, mudo tudo e finalizo para não ter continuação. Por isso que eu falo que o J.J. Abrams fez mágica com esse filme, porque continuar aquela história ia ser complicado mesmo, tá? Tudo bem? Mas de qualquer maneira, os personagens criados pelo J.J. são interessantes, são muito bem aproveitados, tá? No filme, eu sei que esse review tá ficando longo, mas é muita coisa pra falar, um filme longo, tá? Tudo bem? E outra coisa que eu quero falar, a briga final, que é basicamente Rey, certo? E Kylo Ren contra o Imperador Palpatine, parece apressada. Por que parece apressado? O filme já tá longo, a coisa não para, e sem falar que, meu Deus, os 2 lutaram com sabre de luz, a Rey e o Kylo, tantas vezes no filme, que toda hora que eles se encontravam, tiravam os sabres e já lutavam, sabe? É muito. Eu acho que, sabe, aquela coisa da trilogia original, quando alguém ligava um sabre de luz, você fala, meu Deus, vai ter uma briga. Esse filme não. Por exemplo, um dos erros do episódio 3, A Vingança dos Sith, que é tanta briga fantástica de sabre de luz que perde um pouco da coisa, vamos finalmente ter uma briga de sabre de luz. Então, esse filme, pra compensar a total falta de briga de sabre de luz no último filme, por causa que a luta da Rey e do Kylo contra as forças do Snoke não foi uma luta de sabre de luz, foi uma luta de 2 Jedi com sabres de luz lutando contra pessoas que não tinham sabre de luz. Esse filme teve luta de sabre de luz pra torta e direita, entre os 2 principalmente, tá? Mas de qualquer maneira, aí a gente chega ao clímax, eu acho que ficou rápido, e a maneira com que a Rey vence a briga final, certo? É falar, então quer dizer que o Mace Windu teria derrotado o Imperador se ele tivesse um segundo sabre. Ou então, sabe aquela brincadeira idiota que fazem com você quando você tá num bebedouro, você tá no colégio e liga e jogam água ali, aí alguém segura a sua cabeça e fica jogando água na sua cara porque você não é inteligente o suficiente para tirar o dedinho do negócio do bebedouro? Então, se o Imperador fosse inteligente o suficiente para parar de atirar raio na Rey, ele não tinha morrido. Mas não, ela começou a desviar os raios contra ele e ele continuou atirando, como se ele tivesse parado, ela não ia ter como continuar atirando, sabe? É meio bobo. É meio bobo, é uma maneira meio boba. Meu, porque 1 minuto antes da Rey ver aquilo, a gente viu que os raios dele eram tão poderosos para destruir uma frota, a maior frota que você já viu na história do cinema de naves espaciais, provavelmente, é bem possível que seja, certo? Ele conseguiu desabilitar tudo com um raio dele. E de repente um sabre de luz segurado pela Rey consegue parar aquilo. É exagerado. Então, mas o que você quer? Eles precisavam resolver o negócio. Sente falta de um fantasminha da força do Yoda? A gente escuta a voz dele, mas sente falta do fantasminha da força do Yoda. Sente falta do fantasminha da força do Anakin? Sente falta do fantasminha da força do Anakin. Sente falta do fantasminha da força do Obi-Wan? Senti. Mas olha, o fantasminha da força do Luke foi muito bem. E a cena que eu referi na parte sem spoilers, ela chega no planeta que ele morreu, né, que ele passou pro outro lado da força, e joga o sabre de luz fora no meio da fogueira para destruir tudo. E aí que o
o fantasma da força, Luke Skywalker, aparece como um mestre, segura o sabre de luz no ar e fala: não é assim que se trata a arma de um Jedi, e devolve pra ela. É basicamente ele falando pro Rian Johnson: não é assim que se trata a expectativa dos seus fãs, devolvendo pra ela. E eu gostei pra caramba, sabe? Porque nessa hora eu vi ali pela primeira vez um mestre Luke Skywalker. Depois de morto, queria ter visto ele vivo fazendo isso, ensinando, ela queria, mas não foi, não tive isso, mas pelo menos eu tive essa pequena cena, o que faz uma certa redenção pro personagem do Luke Skywalker ali. Mas eu ainda queria ter visto, já que é o final da saga dos Skywalkers, eu queria ter visto um pouquinho mais de Skywalkers. E eu tô me referindo ao Anakin. Ai, mas o Hayden Christensen ninguém gostou. Tô nem aí se ninguém gostou do Hayden Christensen como Anakin Skywalker ou não. Ele é o personagem que fez o Anakin Skywalker. Você quer o quê? O Sebastian Stan, não, desculpa, é Sebastian Shaw, né? Esqueci o nome dele, o original, que morreu? Não dá pra ser ele. Então a gente tem o Anakin, usa o Hayden, tá? Mas a gente escuta a voz dele, a gente escuta. E é interessante que ele fala exatamente isso. Traga equilíbrio da força como eu fiz. Então basicamente eles estão querendo dizer que ele trouxe o equilíbrio da força, mas ela também traz o equilíbrio da força. Talvez o Luke trouxe. A profecia do escolhido é muito aberta nesse filme. Bem, e a última coisa que eu quero falar com vocês: as famosas cenas da Carrie Fisher, certo? Tá? Que foram usadas com... que não foram... cenas que não foram usadas, que foram reaproveitadas nesse filme para ela estar no filme. Olha, claramente é a mesma cena sendo redublada e refeita várias vezes, porque ela está sempre na mesma posição e a gente só vê ela se mexendo quando está de costas, tá? Tudo bem? Ou então a gente vê a reação de alguma coisa que ela fez, aí sobe e ela está com a mesma expressão. Mas, apesar disso, é o que eles conseguiam fazer e ficou bom. Eu acho que ficou bonitinho, melhor que fazer um personagem ser um Tarkin de CGI, apesar de eu ter gostado do Tarkin CGI do Rogue One. Eu entendo que muita gente não gostou, é muito arriscado fazer uma Leia CGI, então eu gostei assim da cena dela, foi o que deu pra fazer. A participação dela no filme é muito importante, principalmente uma atriz já falecida que não gravou cenas pra esse filme, é uma participação grande, é uma participação importante. E tem muita coisa que não dá pra entender ali da hora que ela realmente morre e qual foi a influência dela no Kylo Ren. É coisa que a gente vai discutir durante muito tempo. Mas eu achei que ficou bonito. Então, de uma maneira geral, gente, é isso. O filme é melhor do que eu esperava, mas eu não acho que tá à altura de ser a conclusão da grande saga de Star Wars de 9 filmes, tá? Então, gente, curte, compartilha, comenta e fala aqui pra mim o que você achou do filme. E lembre-se, não tem o mínimo problema em você discordar comigo. Você pode ter achado esse filme a maior maravilha do mundo, uma porcaria. Essa é a sua opinião, eu tenho a minha opinião. O importante é ninguém aqui ficar se chamando ou ficando rótulozinho bobo de ai, você é um hater, você é isso. Para de dar rótulo pros outros. Você gosta que dê rótulo pra você? Então não dá rótulo pros outros. Aceita a opinião dos outros, eu aceito a sua opinião. Todo mundo aprende a conviver com a opinião das pessoas, em vez de ficar todo mundo nessa briguinha boba que existe no mundo, por causa que se você não gosta do que eu gosto, você é meu inimigo imortal. E não é assim que funciona a vida. É isso aí, galera. Falou!